Pessoal, uma honra, uma alegria começar esse Conexão nessa quinta-feira. Eu tenho certeza que será um tempo tremendo, muito lindo, que Deus vai falar coisas especiais na tua vida. Eu tenho certeza que esse tempo que nós vamos ter junto aqui será muito forte. Eu quero orar, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero agora me colocar diante de Ti e determinar e declarar Tua graça, Tua glória, Senhor, operando poderosamente aqui, nessa noite, na vida de cada pessoa, cada família que está nos escutando, cada jovem, cada pessoa que está ligada conosco, que venha a Tua graça de uma forma sobrenatural e opere, Senhor Deus, que cada um tenha hoje à noite uma experiência contigo. Que a mente se abra e cada um compreenda coisas que vão além do seu entendimento pela revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. E, Senhor, coisas sobrenaturais se manifestem hoje à noite em cada pessoa. E se alguém está escutando 2 dias, 3 dias depois, vem e visita a sua vida também, em nome de Jesus. Amém. Querido, esse tema que nós escolhemos, chamado Reboot, é um tema simplesmente extraordinário. Por quê? Porque estamos falando sobre um recomeço, um reinício. Reboot significa reinicializar as coisas. Quando um computador, muitas vezes ele buga, muitas vezes ele tranca por algum motivo, quando existe algum reparo, algum problema, muitas vezes a coisa não está acontecendo, algum aplicativo não está respondendo, algum software tem alguma falha, alguma conexão, qualquer coisa que está acontecendo no computador, normalmente o que a gente faz um reboot, a gente reinicializa ele, e reinicializando ele a gente tem então os programas funcionando, tem os programas andando, tem os programas então que a gente pode perceber como os programas eles recomeçam, reiniciam. Por que nós escolhemos esse tema? Esse tema foi escolhido porque esse ano nós vamos ter dentro do Fórum de Davos um tema muito parecido como esse do Fórum Internacional, onde vão os presidentes do mundo inteiro, todas as autoridades econômicas em Davos, onde define o futuro do mundo, vamos dizer assim. E em Davos o tema de Davos desse ano será o grande reset, the big reset. E o que eles estão dizendo que o reset é algo como o reboot. O reset é um pouco diferente. O reboot é que quando alguma coisa não está funcionando, quando houve, quem sabe, algum problema, não está respondendo, quando teve algum bug, quando alguma coisa não está funcionando direito, quando teve um vírus, quem sabe, que entrou, que trancou alguma coisa, então a gente reinicializa. Reinicializa daquelas posições onde a gente estava, até onde a gente começou, até onde andou. E quem sabe depois daquele ponto aconteceram coisas que trancaram o sistema. Coisas que impediram que o sistema funcionasse direito. Então a gente faz um reboot. Mas o reset é diferente. O reset que o grande Fórum de Davos pretende fazer é voltar à estaca zero. Começar tudo de novo, do zero, esquecer a história, esquecer aquilo que foi feito até então, ou seja, reinicializar tudo e recomeçar todas as coisas do zero de novo. E essa é a proposta que nós estamos vendo hoje, de que muitos estão querendo propor isso, que nós temos que esquecer toda a história, e nós vamos falar sobre esse tema hoje, porque as metas de Davos, por exemplo, é que seja eliminado, esse ano será discutido quando esse tema for falado lá, a meta é de que seja eliminado, uma das metas, todo papel moeda, e só seja utilizado criptomoedas no mundo inteiro, ou seja, tudo aquilo que tu usar de dinheiro
o governo saberá, ou alguém saberá, ou terá controle de todos os teus recursos e terá controle de tudo. A ideia de que a reforma tributária global, haja uma reforma tributária com impostos maiores, ou seja, se nós já estamos pagando uma quantidade alta de impostos, eles querem aumentar os impostos, e especialmente para aqueles que têm mais fortunas, ou seja, um sistema progressivo de impostos. E há muitos objetivos nesse fórum de dados, e eles querem, por exemplo, acabar com qualquer tipo de combustível fóssil em todo o mundo. E uma coisa que está em grande discussão é essa: vacinação mandatória, ou seja, todos serão obrigados a fazer vacina e haverá um passaporte mundial com rastreamento genético. O que significa isso? Significa que eles terão no sistema todos os teus dados, saberão onde tu estará, não tem mais como as pessoas se esconderem, ou seja, haverá a proposta do Fórum de Davos deste ano, do Big Reset, seja que tu seja uma pessoa controlada 100%. 100% aonde tu está, 100% aonde tu gasta o dinheiro, 100% no que faz, 100% eles vão definir se tu pode ir para alguns lugares ou não pode, porque estará, todo o sistema estará sendo controlado. Eles querem reinicializar, tirar toda a liberdade, e na verdade, esse grande reset que eles estão fazendo possui um viés político, ideológico, alinhado com as doutrinas marxistas e socialistas, que visam moldar a humanidade. Quem está por detrás disso? Gente com recursos muito altos, gente com muito dinheiro. Não é muita gente, são poucas pessoas, mas que conseguem manipular e fazer estas coisas acontecerem por causa do seu poder econômico que eles têm. Mas nós não estamos dentro desse projeto, nós estamos num projeto de reboot. E o que significa isso? Significa que o conceito do Big Reset de Davos é um conceito de mudar a sociedade. Tudo aquilo que foi construído agora, eles querem resetar, esqueceu aquilo que a história construiu, aquilo que o cristianismo construiu. Eles querem resetar e começar uma ideologia sem as influências da doutrina judaico-cristã que nós estamos vivendo e que nós vivemos. Então, e que nós propomos. Então, quando eles estão falando o grande reset, eles querem resetar a história. Eles querem resetar a Bíblia. Eles querem tirar toda a influência da Bíblia, toda a influência do cristianismo, toda a influência da igreja, toda a tua influência. Eles querem acabar com tudo isso. E a ideia é dizer, agora quem vai controlar e quem vai dizer como as coisas serão, o que é importante, o que pode, o que não pode, somos nós, porque nós queremos resetar tudo e recomeçar tudo do zero. Mas esse não é o conceito, esse conceito é um conceito pós-modernista, como nós logo vamos ver e vamos entender como isso funciona. E que muitos, quem sabe, de nós mesmos e dentro da igreja mesmo, quem sabe, já foram influenciados por algumas ideias que estão trazendo e que agora estão desembocando nesse fórum de Davos. Mas quem sabe muitos, porque todo o ambiente, todo o mundo está encharcado, todos os ares, todas as doutrinas, todas as escolas estão encharcadas com pensamentos nessa direção. Então, quem sabe, muitas pessoas de nós, da igreja, muitos cristãos já foram influenciadas por esses pensamentos, onde aquelas verdades que valiam ontem, já não valem mais hoje. A história que foi construída ontem, já não é mais bem assim. E, quem sabe, nós fomos influenciados e por isso perdemos, quem sabe, a visão de futuro, perdemos a visão que Deus tem para nós, perdemos aquilo que Deus está querendo realizar. E agora nós precisamos fazer um reboot, ou seja, voltar um pouco. Aonde é que nós perdemos a visão e novamente fazer um reboot, reinicializar. Não tirar tudo, porque construímos uma história já.
Como cristão, como cristianismo, já fizemos muita coisa. Mas agora em diante, o nosso projeto é dizer, vamos tirar aquelas coisas que já foram influenciadas na nossa vida e vamos reinicializar sem essas coisas. Para quê? Para que a gente, com pureza da verdade, nós podemos alcançar toda a liberdade, tudo aquilo que Deus está querendo para nós. Então, para que a gente compreenda esse ambiente todo, para que a gente compreenda tudo o que está acontecendo, nós precisamos entender um pouco da história. Precisamos entender o que está acontecendo. Nós vivemos até pouco tempo atrás num mundo que se chamava mundo moderno, a modernidade. Antes da modernidade, nós tínhamos uma coisa que a gente chamava pré-modernidade. O tempo pré-modernidade, que foi... não existe um tempo específico, uma data específica. Alguns dizem que começou depois da reforma, porque ali começou o tempo da razão. Depois da reforma, descobrimento do Brasil, e quando houve o renascentismo, 1500 e diante, então a razão começou a surgir. Nós vemos Isaac Newton com toda a sua ciência, nós vimos Galileu Galilei, e todos esses cientistas eram cristãos comprometidos e tementes a Deus. Eles viviam um compromisso com Deus, a sua vida deles. Eles alinhavam a ciência com a Bíblia. Eu já antes de qualquer coisa quero dizer que a ciência e a Bíblia, na verdade, não é que eles se completam. A ciência confirma a Bíblia. Vou falar de novo. A ciência reafirma a palavra de Deus. A ciência reafirma aquilo que Deus fez. A ciência não está em controvérsia com a Bíblia. A ciência, na verdade, anda junto com a Bíblia. Todas as grandes universidades que ainda se tem nos Estados Unidos foram, inclusive, criadas por cristãos puritanos evangélicos, Yale, Princeton e a mais conhecida de todas, Harvard. E essas universidades foram criadas, inclusive em Harvard, no brasão de Harvard, o primeiro brasão estava escrito assim, Veritas. E o que significava isso? Com 3 livros. O que eles diziam que a verdade, ela era conhecida através de 3 livros que a gente poderia conhecer. Veritas significa verdade. O primeiro livro era a Bíblia. O segundo livro era a natureza que Deus criou e que Deus se revelava. E o terceiro livro era a consciência que Deus tinha colocado dentro do coração do homem e que Deus se revelava, o Espírito que Deus colocou dentro do homem, que se revelava o homem. Então, foi construído com uma mentalidade 100% cristã, 100% bíblica. E assim começaram as grandes universidades que temos ainda nos Estados Unidos, começaram exatamente dessa forma. Eles tomaram aquilo que Arquimedes, Aristóteles, um dos principais filósofos gregos lá do passado, 400 anos antes de Cristo, enquanto Platão ele estava falando das coisas transcendentes e dava valor, muito mais valor para as coisas transcendentes, já Aristóteles começou a dar atenção para as coisas materiais e começou a dar atenção para a razão. Aristóteles como que é o pai da lógica, o fundador da lógica. E eles trouxeram isso lá no renascentismo e colocaram isso em prática, muitas escolas, e começou a ciência a ser desenvolvida. E de novo a ciência, ela não confrontou as coisas de Deus, ela não confrontou a Bíblia, ela só confirmou aquilo que Deus já havia dito. E por muitos anos, a Bíblia sendo confirmada por estes homens, fundaram nações, estabeleceram os modelos, transformaram a história do mundo, fizeram nações livres, baseadas na palavra de Deus, construíram até que surgiu um tempo em que a história começou a mudar
de perspectiva. Por quê? Porque um homem chamado Charles Darwin, ele era um naturalista britânico, e ele fez uma viagem pelo Oceano Pacífico, e especialmente nas Ilhas Galápagos. Ele viajou 5 anos, viajou também aqui no Brasil, ele esteve na Bahia, esteve na Terra do Fogo, foi também para a Oceania, mas principalmente nas Ilhas Galápagos. Ele encontrou muitas tartarugas, em cada uma das ilhas com características diferentes, e ele chegou a uma conclusão, simplesmente porque ele viu que as tartarugas tinham se adaptado ao seu ambiente. Ele chegou à conclusão que havia e criou uma teoria, que é a teoria da evolução, que os animais se desenvolviam. Entenda? Isso ele desenvolveu como teoria. E o que é uma teoria? Teoria é algo que não é comprovado, não é ciência. Por quê? Porque aquelas tartarugas se adaptaram, elas não mudaram de espécie. Elas não evoluíram de uma espécie para outra espécie. O que foi que essas tartarugas fizeram? Essas tartarugas, elas se adaptaram ao ambiente na mesma espécie. Então, o que Darwin falou era de que, com base nessa adaptação, poderia se propor de que as espécies se mutavam e formavam novas espécies. E de uma ameba, de um aminoácido que estava dentro da água, surgiu toda a vida humana, e surgiu tudo aquilo que nós vemos como vida, e foram mutando em bilhões e bilhões de anos, e aconteceu com que surgiu a vida inteligente. Preste bem atenção. Darwin nunca provou, e ninguém nunca conseguiu provar até hoje, ninguém, de que a mutação de espécies, a adaptação ao ambiente das espécies, mas nunca se provou que uma espécie se transforma em uma nova espécie. E aquela nova espécie, a mutação para uma outra espécie. Nunca isso foi provado. Por isso que ainda continua sendo uma teoria. A teoria da evolução não é ciência, não é comprovado, porque quando uma coisa se torna ciência, quando uma coisa se torna cientificamente aceita, quando se pode provar aquilo que se está afirmando. Então, quando se prova isso, por estatística, por dados, visualmente, então aquilo se torna ciência. A evolução, a teoria da evolução, jamais, nunca se tornou ciência. Todavia, ela foi aceita, todavia, ela foi absorvida. E o que aconteceu com Darwin é que Darwin, com isso, com esse conceito, ele tirou Deus da história da criação. O conceito de tirar Deus, eu quero que tu entenda a sutil situação que aconteceu. Agora, já não foi Deus mais que criou a natureza. Já não foi Deus mais que fez todas as coisas. Agora, a natureza que se autodesenvolveu. A natureza que é responsável por essas coisas todas. Não foi Deus que criou. E se Deus não criou o homem também não é a imagem e semelhança de Deus. Ele tirou capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1 do livro de Gênesis. E quando Darwin roubou isso, ele tirou Deus da história da criação, tirou Deus da história da vida do homem. Ou seja, o homem não é nada mais do que aquilo que resultou, uma ameba, um aminoácido lá no passado. E o homem não é a imagem e semelhança de Deus. Certamente, se o homem não é a imagem e semelhança de Deus, o homem é simplesmente como um animal, como qualquer outro animal desenvolvido, que desenvolveu, que cresceu, que saiu do nada e cresceu e se tornou. Isso, o acaso, foi gerando isso.
Com isso, Darwin, ele secularizou a história humana. E a secularização começou a tomar espaço. E o homem é fruto de algo acidental. Ele deu legitimidade científica, que não é ciência, aquilo que é humanismo. Agora, tirou Deus da história da criação, e agora, tudo aquilo que o homem vive, como o homem vive, se chama humanismo. Ele deu início ao materialismo, porque se o homem, ele não vem de Deus, ele não tem espírito, e se não tem espírito, todas as coisas são naturalismo. Então, isso significa que tudo vem da natureza. Com isso, esse foi o início de uma mudança de um período pré-modernidade para um período da modernidade, que pela razão, pelo raciocínio, pela lógica, o homem então teria sido criado por acaso. Todas as coisas que vemos são frutos do acaso. Como consequência disso, eu quero que tu preste atenção à estratégia que a história vem tomando. Começou com Darwin. Esse conceito de Darwin penetrou na sociedade de uma forma tão terrível que logo veio depois Karl Marx. E ele agora, dizendo como a sociedade até então era uma sociedade cristã, baseada em conceitos judaico-cristãos, agora surgiu Marx, com seus escritos, um alemão, e fundou um conceito político-econômico diferente. Ele via que havia disputas de classes, e agora ele começou a fazer propostas que mudaram a história. Então, na sua obra mais importante, conhecida como Capital, ele desenvolveu o pleno desenvolvimento do ser humano, que se encontra numa sociedade centralizada no materialismo. Preste atenção, como o homem agora não tem espírito, como o que é mais importante são as coisas materiais. Então, todo o sistema econômico, político, toda a sociedade precisa estar centralizada nos conceitos materialistas. E ele deixou de lado todas as coisas concernentes ao espírito, todas as coisas concernentes à parte volitiva, todas as coisas concernentes à liberdade do homem, todas as coisas concernentes ao espírito do homem. E ele, então, afirmava, olha aqui que Darwin afirmava. Karl Marx. Ele afirmava que a religião era o ópio do povo, era quase como um vício. E que a família, bem como a religião, era a forma de controle burguês sobre a sociedade. Dessa forma, preste atenção, Karl Marx diz o seguinte: tendo que ser dessa forma, a família e a religião precisava ser extirpada da história, para que o Estado pudesse ter supremacia e controle sobre todas as coisas. Ele quis tirar a liberdade do homem com a proposta comunista, socialista dele. Ele quis tirar a liberdade das pessoas, a liberdade do espírito, a liberdade do ser humano, porque o mundo é material, então nós precisamos agora padronizar todas as coisas. E a proposta dele foi tirar a iniciativa, a liberdade, e fazer com que o mundo fosse um mundo mais equitativo. Depois disso, com esses pensamentos, tirando Deus da história, Deus não estando mais, o espírito do homem não existindo, automaticamente, voltando-se para o humanismo, para as coisas materiais, surgiu um teólogo, praticamente na mesma época, chamado Julius Wellhausen, e esse também é um teólogo alemão. Agora ele começou a dizer, não, as coisas do Velho Testamento, essas coisas, na verdade, não são bem como está escrito ali, apenas são crenças evolutivas, assim como Darwin disse que houve uma evolução, ele diz também houve uma evolução de crenças místicas dos povos ancestrais ao tempo bíblico, e com isso, ele tirou a autoridade da Bíblia, como um teólogo, e disse que as consequências
que a vida, as coisas que estão na Bíblia são consequências de um liberalismo, ou seja, das coisas que foram crescendo gradativamente. E com base nessa premissa, houve fundamento para que houvesse a negação da intervenção de Deus na criação do mundo, como em toda a história. E, consequentemente, na mesma época surgiu Albert Einstein, e surgindo Albert Einstein, ele sustentou na teoria da relatividade que todas as coisas são relativas, todas as coisas são relativas, mesmo que Einstein não tenha falado sobre isso, mas isso entrou de gaiato na história, e ele fez a teoria da relatividade. O que Einstein dizia? Ele dizia o seguinte: um trem sai deste lugar e quer chegar neste lugar. E aqui, esse trem dá uma explosão nele. Aqui, aonde está neste lugar a explosão, se ouve o barulho logo. Aqui está mais perto, nessa estação, se ouve o barulho um pouco depois daqui, porque demora um tempo para chegar aqui neste lugar. E aqui nessa estação, se ouve também o barulho, mas se demora mais. Então, o que é que ele dizia? Einstein dizia de que, Einstein falava de que era muito relativa as coisas que se afirmava. Por quê? Porque dependia o lugar onde tu estava. Dependendo do lugar onde tu estava, podia ter sido a explosão numa hora, uns minutos depois ou muitos minutos depois. E Einstein então começou a dizer que todas as coisas eram relativas. Pense agora, aconteceu que esse teólogo, o Wellhausen, tirou a autoridade da veracidade da Bíblia, e agora surgiu Einstein dizendo que todas as coisas são relativas, e isso entrou na sociedade, dizendo que toda a sociedade é relativa, que as coisas não são como elas parecem ser. Elas são para nós uma coisa e para outras pessoas podem ser diferentes. Depois, chegou, um pouco depois, um outro médico austríaco, e ele se chamava Sigmund Freud, e esse homem, esse Freud, ele começou a desenvolver teorias, e Freud, ele cria que o homem, lembra, Deus foi tirado da história, o homem foi tirado de ser a imagem e semelhança de Deus, e a ideia de Freud foi que o homem é unicamente biologia. Ele dizia, o homem é unicamente biologia, sendo apenas um órgão físico governado pelo cérebro e pela libido. Então ele começou a dar condições para a revolução sexual que começou. Você pode entender? Cada vez foi sendo tirado da história. Foi Deus sendo tirado da história, os conceitos de Deus tirados da história, a Bíblia sendo tirada da história, a Bíblia não sendo verdadeira, a Bíblia sendo apenas um livro da história, ela não pode ser tomada a séria. E agora, o homem sendo só biologia, Freud dizia o seguinte, eu creio que Freud tinha alguns problemas sexuais, porque ele começou a carreira dele sendo um homem que tinha problemas, era viciado em cocaína, usava cocaína, ele receitava cocaína para os seus pacientes, depois começou a trabalhar com crianças, e ele dizia que todas as coisas da vida humana dependiam da questão da sexualidade dela e do seu libido. Em suma, o homem sendo apenas um animal, o homem não tendo uma origem de Deus, o homem precisaria se liberar, não precisaria mais ficar com sentimento de culpa, afinal de contas, Deus não existia, Deus não estava aí, o homem não tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus. Então o homem tinha que seguir os seus instintos, o seu libido. E aí começou toda a revolução sexual e a liberdade sexual. Nesse período, logo depois, surgiu um filósofo, educador americano, que liderou um movimento que esse filósofo chamava pragmatismo, e ele dizia que todas as coisas
precisavam ser provadas, praticadas. Não poderiam, todas as coisas teriam que ser pragmáticas, e elas evoluíam, e não existia uma verdade única. E isso ele introduziu nas escolas. E ele dizia o seguinte: nós precisamos tirar todo o conceito de religião das escolas. E isso fez com que das escolas nos Estados Unidos fossem tirado todo o conceito de Deus, que a religião era uma imaginação e assim por diante. Depois disso, veio um economista chamado Keynes, e ele desenvolveu uma teoria do emprego, ganho de dinheiro, e deu base a teorias modernas de macroeconomia. E ele dizia que o governo tinha que entrar nos negócios e reger toda a economia na sociedade. E ele dizia que o governo tinha que dar estabilidade social, assim por diante, e isso geraria prosperidade. Ou seja, até então o governo não se intrometia na economia da sociedade. E ele veio com essa ideia, e todas as nações começaram a trabalhar segundo as ideias de Keynes. E com isso, ele fez com que o governo se tornasse uma espécie de Deus, pois ele pensava que o poder que estava no governo iria resolver todas as coisas, iria sanar tudo, e deu poder ao governo, poder econômico para o governo. Devagarinho, foram tirando Deus da história, foram tirando a autoridade da Bíblia, foram tirando os conceitos da palavra de Deus, foram tirando todas essas coisas e colocando na mão dos homens a responsabilidade sobre o homem, sobre sua própria história. E agora o homem ficou responsável por si mesmo. E por último, eu queria falar agora sobre um filósofo, inclusive minha esposa mandou agora, que está sendo muito estudado, esse filósofo recente, e um curso está sendo lançado agora, nesses dias. Kierkegaard é o nome dele, e esse filósofo dinamarquês, ele começou a fundar, ele foi o fundador do existencialismo, e ele, então, começou a criar o existencialismo, dizendo que o homem, ele vivia por ele mesmo, ou seja, ele tinha a resposta dele mesmo, e ali surgiu o existencialismo ateísta, que negou toda a moral consciente. Ou seja, depois um francês deu continuidade nessa ideia e fez com que o homem fosse responsável por ele mesmo e deu liberdade completa, ou seja, não havia padrões morais. Eles diziam, o existencialismo diz, não existe padrões morais, não existe padrões. Agora, tudo depende do homem. O homem faz aquilo que ele acha que é importante para ele. Todas essas ideias, talvez esses nomes tu nunca tenha escutado, mas todas essas ideias começaram a permear a nossa sociedade. E os fez com que Deus saísse da história. Foram tirando Deus da história e deixando o homem sozinho, irresponsável, o homem responsável por ele mesmo, o homem sem Deus. Agora o homem não precisa mais de Deus. A Bíblia não é mais um manual. Agora o homem, pela razão, pela lógica, pelos seus pensamentos, pelas suas ideias, não ideias transcendentes, não a ideia revelada de Deus, mas sim a ideia que vem dos homens, a lógica que vem dos homens, as ideias que vêm dos homens. Mas a Bíblia diz o seguinte: enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Então, o que foi que aconteceu? Logicamente, que quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, significa que quando o homem começou a achar que tinha resposta para o homem, e surgiram, eu só falei alguns filósofos, economistas, que decidiram tirar Deus da história, que decidiram tirar a revelação de Deus para a sociedade, que decidiram dizer, Deus,
e a Bíblia e os conceitos judaico-cristãos tirar isso da história, o que foi que a lógica e a razão fez? Levou o homem à Primeira Guerra Mundial, levou o homem a construir bombas atômicas, levou o homem a matar milhares e milhares de pessoas, fez com que houvesse massacres enormes nos países comunistas, fez com que o mundo se tornasse um mundo sem sentido, pessoas entrando e tendo problemas emocionais, mentais, a psicologia teve que começar a existir, porque antes não havia psicologia, mas ela precisou começar a ser revelada. As famílias começaram a ser destruídas, nações enriqueceram, mas outras empobreceram. A corrupção se espalhou no mundo, doenças novas começaram a surgir, muita desgraça começou a acontecer. Ou seja, quando o homem achou que tinha a solução. Entenda, eu não digo que tecnologia não melhorou, claro que sim. Mas a tecnologia não melhorou porque o homem confiou no homem. A tecnologia melhorou porque os cientistas descobriram aquilo que Deus tinha estabelecido. Entenda que o mundo, ele reflete quem Deus é. Vamos lá, vamos entender um pouco como Deus é. Quando nós vemos o mundo, quando nós vemos que a Terra gira em torno do Sol a uma velocidade, quando a Terra gira e faz seu curso, quando as estações são determinadas, quando existe uma diversidade muito grande, todas as coisas fazendo com que haja reprodução, que haja crescimento das coisas, que haja beleza. Todas essas coisas mostram como Deus é, porque a Bíblia diz que os homens, eles são indesculpáveis, porque vendo a natureza, vendo tudo que existe, nós podemos saber a grandeza e a beleza desse Deus. Sabemos que esse Deus é um Deus de belezas, sabemos que esse Deus é um Deus de ordem, sabemos que esse Deus é um Deus que cria coisas, sabemos que esse Deus é um Deus sistêmico, porque Ele faz com que as coisas sejam sistemáticas. Então, nós olhando para a natureza, nós vemos o caráter de Deus, nós vemos como Deus é. E quando vemos como Deus é através da criação dele, vemos a beleza, a grandeza, a majestade. Quando vemos o infinito do universo, sabemos quanto grande é esse Deus. Todo o universo revela quem é Deus, como Ele é, o seu caráter, a forma que Ele é. Mas agora, o homem decaído quis resolver todas as coisas, quis dizer, separado de Deus, como é que deveria de ser. Tiraram Deus da história, fizeram com que o homem fosse fruto da natureza, não fosse criatura segundo a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus soprou naquele imagem de barro que Ele fez e soprou a sua imagem, a Bíblia diz que Ele soprou o seu caráter, soprou o seu nome, Ele soprou a sua personalidade. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem de acordo com aquilo que ele é. Então, nós temos espírito, e as pessoas arrancaram, por exemplo, toda a psicologia desenvolvida por Freud, ela faz com que todo o sistema, toda a psicologia freudiana, ela nega a existência do espírito do homem. O espírito do homem não existe para Freud. Só existe o sistema biológico e alguma vida dentro dele, e que é resultado, e que o homem é resultado das experiências que ele teve. Então, o homem não tem razão para existir, não tem razão para ser. O homem tem que viver segundo os seus instintos, porque os animais vivem de acordo com seus instintos, e nós somos que nem animais, e temos que viver segundo o nosso instinto. Mas a razão mostrou que o caos causou confusão e decepcionou a humanidade. Eu tenho uma história muito bacana aqui para contar, de que os cientistas do passado, os médicos,
eles achavam que algumas doenças vinham do odor, algumas doenças vinham do mau cheiro. E uma dessas doenças, eles chamaram um italiano, né, que era um médico, um cientista na época, ele chamou de mala aira, ou seja, em italiano, mala significa mal, aria significa ar, um ar mau, um ar com odor, um ar ruim. Então, ele se chamava malária. E malária se transformou na doença que nós conhecemos de malária. E porque eles diziam que a malária vinha de cheiro ruim, eles diziam que a malária vinha de cheiro ruim porque normalmente essa malária, ela estava preponderantemente em lugares úmidos, em pantanosos, e que não tinha cheiro muito bom. Então aquele cheiro que era ruim causava a malária. Daí vem a palavra malária, significa um ar ruim, um cheiro ruim. O cheiro causava a malária. Por muito tempo, por séculos, o problema era o problema do cheiro. Cientistas achavam que era o problema do cheiro, até que descobriram que a malária não é problema do cheiro, que é problema de germes que são transmitidos especialmente pelos mosquitos, né? E quando eles vão de uma pessoa até para outra pessoa que tinha malária e transmite de uma pessoa até outra pessoa. E a malária é algo parecido com uma gripe muito forte, que causa muita dor e assim por diante. Não vem nada do odor ruim, mas era ciência. E a ciência que achava que era a razão, que era o certo, entendam? O homem achou que a razão era aquilo que era certo. A razão dava origem à verdade. Então, o que aconteceu? Cada vez que uma nova descoberta era feita, cada vez que algo na ciência era mudado, descoberto que não era o cheiro que causava a malária, mas sim eram germes transmitidos por um mosquito. Então, aquilo que era razão ontem, que era verdade ontem, deixou de ser verdade e agora nós temos uma nova verdade. Significa que a razão não deu sustentação à verdade, não deu sustentação àquilo que era 100% acreditável, que se podia acreditar, porque a razão ela se enganava, a razão não era plena. A gente pode falar muitas e muitas coisas. Por exemplo, nós pensamos que o planeta Terra é redondinho, bonitinho, por causa... Não, ele é todo deformado. Ele não é redondo. Se nós tirássemos a água, meu Deus, ficaria uma coisa muito estranha no planeta Terra. Então, muitas coisas que antes a gente achou que eram perfeitas, porque a razão, a lógica, a ciência tinha dito, cada vez a ciência vai mudando. Então a ciência não é a raiz da verdade. Mas quando se começou, esses homens e tiraram Deus e disseram, como nós vamos saber no que acreditar? Então disseram, nós vamos saber aquilo que acreditar quando nós tivermos desenvolvimentos científicos. Chegaram a dizer, inclusive, de que se uma coisa não pudesse ser provada cientificamente, ela era falsa, não existia, não era real. Então, com a decepção toda da razão do homem, com a decepção toda desses conceitos racionais, viram que o homem, que o humanismo, que o materialismo não trouxe a solução para o homem. Começou a surgir uma nova era, que nós estamos vivendo agora. E essa nova era se chama pós-modernismo. E essa era do pós-modernismo tira o foco das questões materiais e coloca o foco nas questões
sociais. O pós-modernismo, ele começou fundamentalmente há 100 anos atrás, com ideias, 100 anos atrás, numa escola, numa universidade de Frankfurt, e lá alguns cientistas e alguns filósofos se encontraram, se reuniram e começaram a desenvolver entre 1920 e 1930, e começaram a desenvolver aquilo que nós conhecemos hoje como Escola de Frankfurt. E a Escola de Frankfurt teve muitas ideias, pegaram as ideias de Karl Marx e disseram que Karl Marx queria fazer uma revolução, fazendo com que toda a ciência, tudo fosse tomado à força, como revolucionários. E agora, a Escola de Frankfurt, onde Antônio Gramsci foi um dos maiores idealistas, ele disse, não se toma as forças, porque assim como se quer tomar a força que muitas vezes tentaram fazer, não funcionou. E ele começou a desenvolver um outro pensamento. O pensamento, Gramsci começou a dizer coisas um pouco diferentes e disse, nós precisamos mudar a cultura e fazer com que as pessoas se acultuem com esse novo pensamento. E olha só o que Gramsci dizia. Ele pegou do marxismo e ele dizia o seguinte: o marxismo contém dentro de si mesmo todos os elementos fundamentais, não somente para construir uma concepção completa e integral do mundo, mas também para construir uma filosofia completa e uma teoria das ciências naturais. Também provê uma maneira prática e integral de organizar a sociedade. Em outras palavras, para converter-se em uma civilização integralmente completa. Gramsci dizia que o marxismo tinha tudo aquilo que o homem precisava. E isso precisava entrar na sociedade culturalmente. Essa foi a ideia de Gramsci, que precisava começar a entrar nas universidades. Aquele grupo saiu, porque começou a perseguir, com Hitler começou a ter uma situação difícil. Muitos desses professores eram judeus, alemães, e agora eles foram para os Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, e lá começaram a desenvolver as suas ideias, e desenvolvendo as suas ideias, eles agora começaram a espalhar, treinaram professores, e espalharam essas ideias, todas essas ideias que eu falei, ideias de que o mundo, ideias de que a civilização, ideias de que aquilo que tinha se passado, o cristianismo, isso tudo não poderia ser parte da história da humanidade. E olha só que um dos sociólogos da época dele, que foi um dos grandes idealizadores daquilo que a gente chama de cultura marxista, ou o marxismo cultural, olha o que ele disse. Tudo, em minha análise, vai contra a ideia das necessidades universais da existência humana. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que não existe alguma coisa que tenha uma universal, princípios universais, necessidades universais. Não tem sentido falar em nome ou em contra da razão, da verdade e do conhecimento. Então Foucault disse, não existe uma coisa que se chama razão. Não existe uma coisa que se chama verdade. Não existe uma coisa que se chama conhecimento. Lembro de todos aqueles filósofos que foram construindo, diziam, tudo é relativo, não é assim como a gente está vendo as coisas, são diferentes, e assim por diante. E o que fez com que isso acontecesse, fez com que esses filósofos começaram a entrar na sociedade e criar uma nova mentalidade. Ou seja, Deus não existe,
Nietzsche entrou na história e disse: Deus está morto. E se Deus está morto, o homem não tem culpa de nada, porque ele tem culpa porque ele está fora dos padrões moral de Deus. Então, se ele agora não existe uma moral de Deus, ele é que define quem ele é, o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer. Não existe padrões morais, não existe verdade. Cada um tem a sua própria verdade, cada um faz aquilo que acha melhor. E agora que se criou um novo pensamento, um pensamento de que cada um tem a sua ideia, a razão demonstrou, a ciência demonstrou que ela não pode ser acreditada em tudo. Tiraram Deus da história e agora não existe mais o pensamento de uma sociedade moral. Agora existe a liberdade e cada um faz aquilo que acha melhor. Já não existe mais sexo masculino, feminino. Cada um é aquilo que acha que é, aquilo que quer ser, aquilo que bem entende o que é bom. Agora, se eu quiser fazer qualquer coisa, se eu quiser ser um cachorro, eu sou um cachorro. Se eu quiser casar com 5 pessoas ao mesmo tempo, eu caso com 5 pessoas ao mesmo tempo. Porque não existe padrões, não existe um modelo, não existe uma revelação que Deus estabeleceu no passado. Não existe um modelo que Deus criou, porque tudo isso foi tirado da história. E agora cada um faz como bem quer, porque todo materialismo também já não é mais, a sociedade já não vive mais em função do materialismo, vive em função do próprio prazer. Já não existe mais moral, já existe mais ética, já não existe mais nada. Ou seja, eu não posso ser contra alguma coisa que as pessoas fazem, eu tenho que concordar com tudo aquilo que as pessoas fazem. E logo, escute que eu estou falando, logo aqui na frente, o caminho já está aberto, porque nós estamos na ideologia de gênero, e a ideologia de gênero, assim como 10 anos atrás nós não pensávamos na ideologia de gênero, hoje nós não pensamos e não entendemos a questão da pedofilia, mas a pedofilia, daqui a 10 anos, está agora muita gente começando a defender essa ideia, e daqui a 10 anos nós vamos estar discutindo de uma forma muito intensa sobre a pedofilia. Diz, mas por quê? Agora muitos psicólogos já estão dizendo, e Freud já dizia isso. Freud já dizia, com essas bases humanas, Freud dizia que uma criança já estava desejando, com 6 meses de idade, desejava fazer sexo com seu pai. Ou seja, essa ideia que Freud dizia, a ideia de que o homem vivia em função do seu libido, e não existia mais padrão moral. E agora, se eu falar qualquer coisa contra isso, se eu disser eu não concordo com isso, então eu agora sou, e contra essa agenda, né, pós-moderna, eu sou uma pessoa que tem ódio das pessoas, eu sou uma pessoa que não tem amor, eu sou uma pessoa ignorante, eu sou uma pessoa rancorosa, eu sou uma pessoa sexista, eu sou uma pessoa racista, eu sou homofóbico, eu sou islamofóbico, eu sou cético em relação às coisas da natureza, eu sou anti-ciência, mas os pós-modernos não creem na ciência, mas eles dizem que eu sou contra a ciência, eu sou contra muitas coisas que eu estou fora. Ou seja, e com todo esse pensamento, eles desenvolveram aquilo que se chama teoria crítica. A teoria crítica, para que essas coisas, e cada um dissesse e fizesse o que pensasse, logicamente, precisavam destruir aquilo que estava existindo. Então, agora preste bem atenção àquilo que eu vou falar, se não é isso que está acontecendo ao teu redor, e por isso, quem sabe tu tem tido medo de ser um cristão verdadeiro. Por quê? Porque o conceito da teoria crítica que está dentro desse conceito marxista, cultural, esse sistema faz com que tudo seja criticado. Se tu faz bem, critica. Se o sistema que existe hoje, critica.
Se tu faz mal, critica. Se tu não faz, critica. Se faz, critica. Se decide, critica. Se não decide, critica. Com isso, todo o sistema pós-moderno, ele está baseado tudo em acusações, em críticas. Tudo em acusações daqueles que estão baseados na revelação de Deus. Todos aqueles que estão baseados, inclusive na razão, porque para instalar um novo modelo, o marxismo cultural que entrou dentro das pessoas, ele precisa criticar tudo. Então, a igreja é antiquada, a igreja são tudo gente louca, gente que não tem cabeça, gente alienada. Essas coisas não servem para nós. Vocês todos são alienados, vocês acham que tem um Deus, e nós não queremos escutar, porque vocês, na verdade, em vez de ter amor, vocês têm ódio. Na verdade, vocês são pessoas sectárias, que não aceitam a liberdade das pessoas. Vocês falam em liberdade, mas na verdade vocês não dão liberdade para as pessoas. Vocês mesmos são pessoas que estão alienados de tudo. Isso é o que nós chamamos de pós-modernismo. A história chegou onde chegou por causa desse desenvolvimento que eu estou falando hoje. Então agora, pregadores estão com medo de falar a verdade, porque eles não querem ser taxados de antiquado, não querem ser taxados de sexistas, não querem ser taxados de pessoas odiosas, racista ou qualquer coisa assim. Então, isso tem influenciado todas, e as pessoas têm dito o seguinte dizer, a seguinte expressão: o importante é ser feliz. Se tu é feliz te matando, te mata. Por isso que estão discutindo a eutanásia, que está sendo aprovada em vários lugares. Por que adianta eu ficar vivo e sofrendo? Então, se alguém quiser tirar a sua própria vida, que tire. Não tem problema nenhum, faça eutanásia sem problema nenhum. Por quê? Porque o importante é ser feliz. Como não existe futuro, porque não existe Deus, um futuro depois da morte, ninguém sabe como é, não se tem ideia, não existe nenhuma verdade sobre isso. Significa que provavelmente não existe, o homem simplesmente veio da natureza. Então, o importante é viver segundo aquilo que eu tenho vontade de fazer agora, nesse momento. E esse pensamento, pensamento não de fazer aquilo que é certo, porque não existe certo ou errado. O certo é de acordo com como cada um vê que é certo. O errado é como cada um vê que é errado. Aquilo que é bom para um pode não ser bom para o outro, e aquilo que é certo para um pode não ser certo para o outro. Aquilo que é direito para um pode não ser direito para o outro. Cada um vive de acordo com o seu pensamento, porque todas as coisas são relativas. Não existe verdades, não existe moral, não existe uma coisa ética, não existe algum pensamento correto ou errado. Todos os pensamentos podem ser corretos ou podem ser errados, de acordo com o ponto de vista de cada pessoa. Não existe mais certo ou errado. E esse pensamento tem tomado a sociedade, e tem destruído a nossa sociedade, e tem causado anarquia à nossa sociedade. Na verdade, nós sabemos já o fim disso, porque a Bíblia diz: há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim são caminhos de morte. O que nós estamos vendo agora na sociedade são pessoas que estão achando que é certo, que é melhor, que é o bem para elas, mas a Bíblia diz: parece bom aos seus olhos, mas no fim são caminhos de morte. Então, o que nós aprendemos que quando o homem não entende que ele tem um espírito, que ele tem uma razão de existência, uma razão para existir, automaticamente o homem agora, ele vive como um animal. Ele vive sem razão, sem sentido. Então a única coisa que sobra para ele fazer é aquilo que ele deseja fazer com seu coração. Bem,
Talvez vocês digam assim, mas apóstolo, o que tem tudo a ver com isso, com a Bíblia? E agora, eu queria ler um versículo que o homem mais sábio do mundo disse. Em Provérbios 23, 23 diz: compra a verdade e não a vendas. Uau! Compra a verdade e não a vendas. O que ele está dizendo? Te apega, compra, adquire, fica com ela. E fica com a verdade para ti e nunca mais negocia ela. Fica com ela para ti. A verdade é a essência da tua vida. Mas vocês podem imaginar, as pessoas dizem que já não existe mais verdades. Então nós precisamos entender o que é a verdade. Porque se a Bíblia diz que nós temos que adquirir a verdade e ficar e guardar ela para nós, nós precisamos entender o que é a verdade. Então, eu gostaria de desenvolver rapidamente agora, como não sabemos se existe Deus, provavelmente não, como nós não sabemos se tudo veio de um Big Bang, né? Não podemos dizer nada com certeza, né? Não sabemos o que é certo e errado, não há moralidade absoluta. Eu faço aquilo que for bom para mim. Eu não sei se vai acontecer, se tem alguma coisa depois da morte, provavelmente é o fim, né? E parece que a verdade se tornou uma palavra suja. Ou seja, a verdade agora é uma coisa corrompida. Em seu lugar, em lugar da verdade, ficamos com muitas incertezas. Mas agora preste atenção o que Jesus disse para Pilatos. Escute, lá no livro de João 18:37. Ele veio, que ele tinha vindo, ele disse: eu vim para dar testemunho da verdade. Jesus veio para falar, para testemunhar a verdade. E observe que ele fala aqui que é a verdade, não é uma verdade, é a verdade. E ele continua dizendo, logo depois: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. De novo ele fala sobre a verdade. E então Pilatos, ele pede para Jesus agora a grande palavra. Talvez o que nós poderíamos intitular essa ministração hoje: o que é a verdade? O que é a verdade? Foi isso que Pilatos pediu. O que é a verdade? Agora, ele não disse, em português foi traduzido como a verdade, mas Pilatos disse o que é uma verdade. Não há um pronome definido, há um pronome indefinido aqui. O que é uma verdade? Porque ele não tinha clareza de que havia uma verdade. Exatamente como hoje. Parece que Pilatos estava conectado com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Mas Jesus chamou a si mesmo de verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que ele veio e estava cheio de graça e de verdade. Jesus disse que a verdade estava nas suas palavras. A Bíblia diz que Jesus ensinou o caminho de Deus na verdade. A Bíblia fala em João 8, diz que Jesus ensinou sobre a verdade. Ele veio ao mundo dar testemunho da verdade. Então a Bíblia identifica a verdade como uma qualidade intrínseca da própria natureza de Deus. Ou seja, quando ele está dizendo eu vim falar da verdade, ele veio falar de Deus. Deus é a verdade, aquilo que vem dele é a verdade. E apesar que as pessoas não entendem muito o que é verdade, e se nós for olhar numa definição no dicionário, nós vamos ver que tudo é incerto, que não conseguem definir verdade, eles não conseguem dizer, eles dizem é leal, é verdadeiro, mas tudo fica em torno disso. Eu gostaria de falar um pouco agora o que é verdade. Essa verdade é traduzida na Bíblia muitas vezes como a palavra fidelidade, como confiabilidade. Na verdade, a verdade é aquilo que é constante e nunca muda. É assim e sempre será assim e nunca irá mudar. A verdade, como disse o professor Alfred Jensen, ele disse o seguinte: a verdade é aquilo que é constante e imutável.
Algo que alguém pode confiar que será verdade lá na frente, no futuro, e que não vai mudar. Ou seja, é uma coisa imutável, que tenha confiança, que tenha constância, algo fidedigno. Isso é a verdade. Muitas vezes a ciência não é necessariamente a verdade, porque a ciência, ela muitas vezes muda. Mas a verdade é científica. Por quê? Porque a verdade pode ser provada. A verdade pode ser vista. Agora, preste atenção para a gente entender bem como é que Deus pensa o conceito da verdade. A verdade, então, no Antigo Testamento, ela vem, é a palavra emet, que vem da palavra amã, em que fala, inclusive, da fé, de confiança, é aquela coisa que é confiável. Ela ocorre, essa palavra, 127 vezes no Antigo Testamento, e a palavra, no Novo Testamento, ocorre 109 vezes, que é outra palavra, né, que se chama aletheia no grego. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa palavra, a palavra que Deus usa no Velho Testamento, com a palavra emet, que é a palavra hebraica. Nós temos um gráfico que eu gostaria que fosse colocado. A palavra emet, ela é composta pela primeira letra do alfabeto hebraico e pela última letra, como fosse o alfa e o ômega. A primeira letra e a última letra. Mas não é só duas letras, são três letras. A primeira, a última e a letra exatamente no meio. Então, a primeira, a letra do meio e a última. E aí é formado a palavra verdade no hebraico, que é a palavra emet. Ou seja, a verdade é aquilo que ela existe desde o início, passa por toda a história e permanece até o fim. Ela tem constância, ela não muda, ela sempre é a mesma. Ou seja, a verdade não é uma vez uma coisa e outra vez outra coisa. A verdade é sempre a mesma, do início, pelo meio e pelo fim. Esse é o conceito. Aquilo que é constante, aquilo que é eterno, aquilo que definitivamente é verdadeiro. Agora, é muito interessante se a primeira letra da palavra emet no hebraico, a primeira letra é a primeira letra do alfabeto hebraico, que significa a letra alfa, que é como que uma cabeça de um boi, que significa autoridade, poder, e significa o número 1 também. E, na verdade, a Bíblia nos dá a entender que, muitas vezes, esse conceito é o conceito de Deus. Ele é o primeiro, ele é um. Ele é aquele que tem toda a autoridade, ele é o cabeça. Então, muitas vezes, Deus é refletido por essa letra hebraica, que é a primeira letra. Se nós tirarmos essa letra, vamos para o segundo gráfico aqui que tem aqui, tirando essa letra, nós tiramos a primeira letra E. E vejam, porque em hebraico se escreve de trás para frente, então para nós é a primeira letra e para eles é a primeira de trás para frente. E fica só a expressão met. E o que significa met? Significa morte. Met significa morte. Emet significa verdade. Met significa morte. Então, se nós tirarmos Deus daquilo que nós imaginamos ser a verdade, sobra a morte. É aquilo que Deus disse: há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Cada vez que a humanidade tira Deus da história, tira Deus, quer encontrar uma verdade sem Deus, o que ela encontra é a morte. No Novo Testamento, o conceito da palavra é ainda mais interessante.
A palavra é aletheia no Novo Testamento. E essa palavra tem uma ideia muito interessante. Ela tem primeiro um prefixo que é a, que significa negativo, que significa não. E a segunda parte da palavra vem de letano, que significa oculto, que significa secreto. A leteia, que significa, a palavra significa literalmente, verdade significa aquilo que não está oculto, aquilo que não está escondido, aquilo que não é apenas uma imaginação, aquilo que não é apenas uma ideia, mas sim é aquilo que é manifesto, aquilo que é concreto, aquilo que é real, aquilo que se pode ver, aquilo que se está expresso. Então, a verdade, no conceito grego, significa que pode ser vista. Isso é muito importante, porque essa é uma palavra que eles tinham dificuldade, os gregos, de fazer. Eles tinham que encontrar uma palavra para falar sobre isso. E essa palavra significa aquilo que não está escondido, aquilo que pode ser visto. O que eu gostaria de falar hoje, de que a Bíblia fala, que Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Nós temos tantas passagens bíblicas que falam da verdade. Segunda Crônicas diz que ele é o verdadeiro de Deus. Em Salmo diz assim, ele é aquele que fez o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, que guarda a verdade para sempre. A verdade, Salmo 89, vai diante da face do Senhor. No Salmo 57 diz, sua verdade chega às nuvens. Em 2 Samuel diz, suas palavras são verdadeiras. Em Salmo 19 diz, os julgamentos do Senhor são verdadeiros. Em Salmo 25 diz, todos os caminhos do Senhor são verdade. No Salmo 119 diz assim, sua lei é a verdade. No Salmo 119 diz também, toda palavra é a verdade. As obras das suas mãos são verdade. A verdade do Senhor dura para sempre. Uau! E poderemos ficar falando. Então vamos entender agora, e eu gostaria de trazer essa mensagem, e deixar essa mensagem para o teu coração. No Novo Testamento, há uma palavra, há um versículo que Jesus disse muito importante. Talvez eu deveria ter começado com esse versículo, mas eu quero terminar com ele. Em João 8:31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente seus discípulos. Jesus disse, se vocês andarem na minha palavra, vocês são de verdade meus discípulos. Vocês conhecerão a verdade. Ou seja, se vocês andarem nos meus caminhos, que é verdade, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade libertará vocês. A verdade vai trazer vida, vai trazer liberdade. Escute o que eu estou falando. Existe uma verdade, duradoura, eterna. A verdade dura para sempre, é constante. Não é hoje é uma, amanhã é outra, depois da manhã é outra, e assim por diante. A verdade é uma. Quando não se tem a verdade de Deus. E qual é a verdade de Deus? É aquilo que Ele estabeleceu como certo, como moral. Aquilo que Ele disse. Vocês podem escolher entre o bem e a vida, ou entre o mal e a morte. Então, a palavra de Deus é boa, é o bem. Quando nós temos a palavra de Deus, que é o próprio Deus, porque Jesus disse que Ele é a verdade, Ele é a expressão da verdade, ou seja, o próprio Deus é a verdade, o que procede dele é a verdade. Quando nós tiramos Deus, ou seja, tiramos a verdade, sobra a morte. Então o que está acontecendo hoje na humanidade? As pessoas estão querendo substituir a verdade de Deus
aquele que é a verdade, pela sua verdade. E a sua verdade muda, um dia uma, outro dia outra, outro dia outra, outro dia outra. Mas Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós temos a lei, que é a palavra de Deus, e ela é a verdade. E se nós temos a lei e andamos na verdade, nós vamos ter libertação, vamos ter liberdade, vamos ter vida, vamos andar naquilo que é a verdade, e vamos ter vida como consequência. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles estavam dizendo, porque Jesus estava falando para descendentes de Abraão, e eles diziam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? E Jesus então replicou e disse para eles: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Preste atenção, Jesus estava dizendo: se tu tiver a lei, que é a verdade, e tu andar nessa verdade, tu vai ser livre, vai ter vida. Mas se tu não andar na lei, na verdade, tu não tiver a verdade, tu vai cometer pecado, tu vai viver no erro, tu vai viver numa verdade que é tua e que não é verdade. E ela vai te levar à desgraça, vai te levar à escravidão. Escute agora todos que estão ouvindo, que vão me escutar. Eu quero dizer algo. Essa filosofia pós-modernista, essa cultura marxista, esse marxismo cultural, esses conceitos de que cada um tem o seu absoluto. O marxismo cultural, o que ele faz? Ele coloca, porque para que ele tenha força, ele precisa colocar um grupo contra outro grupo. Então, ele pega Black Lives Matter, ele pega Antifas, ele pega LGBTI, ele pega cada um com seus próprios interesses. E dizendo: nós queremos ter nossa liberdade, nós queremos ter o nosso poder, nós queremos ter aquilo que nos pertence. E começa a colocar aí e diz assim: existe um sistema que é contra vocês. E agora as pessoas se reúnem para ir contra o sistema. Elas nem sabem que estão indo contra muitas coisas que são a verdade da palavra de Deus. Essas pessoas estão sendo influenciadas por uma cultura, pensando que vão ser livres, mas não sabem que o fim de tudo isso é escravidão. Não sabe que o fim de tudo isso é morte. Não sabe que o fim de tudo isso é desgraça. As pessoas estão pensando e têm medo de dizer que creem na verdade de Deus, que creem na criação. Não existe absolutamente nada que comprove que houve um Big Bang. Mas vocês podem imaginar um Big Bang. Então o Big Bang existiu, mas ele existiu, e se ele existiu, ele precisava pré-existir, porque se havia uma noção de alguma matéria, ela precisava pré-existir para que ela pudesse existir. Ou seja, é uma coisa tão confusa. Não existe explicação nenhuma do Big Bang, não existe explicação nenhuma dessas coisas todas, não existe ciência nenhuma disso tudo. Mas sabe de uma coisa? Que tudo isso vale. Sabe para quê? Todas essas coisas são aceitas, não existe explicação científica, razão para ideologia de gênero. Não existe nenhum conceito, pelo contrário, tudo que é provado que a vida já existe no ventre da mãe. Mas o que é que todos esses fazem? Eles fazem pequenos grupos das feministas que querem aborto e desprezam tudo aquilo, porque elas desejam, as pessoas desejam aquilo que é melhor para elas, que elas acham que é melhor para elas. Não há moral, não há ética, não há verdade, não há nem ciência, não há história,
Não há nada. O que é importante é fazer um reset de tudo e nós começar tudo do zero agora como nós achamos que deve ser. Esse é o projeto do grande reset socialista que propõe Davos. Mas hoje nós estamos aqui não para fazer um reset, não para apagar tudo, não para sair do zero. Nós estamos aqui para fazer um reboot. E o que é esse reboot? Se quem sabe tu foste influenciado por essas ideias de que não existe uma verdade única, que é a verdade de Deus, que Deus é verdade, que aquilo que Ele falou, que Ele tem a resposta para o homem, que Ele tem a resposta para a vida, que Ele tem a resposta, e se nós andamos nos caminhos dEle, se nós caminhamos conforme aquilo que Ele estabeleceu nos seus caminhos, Ele disse, os meus caminhos são a verdade, se nós andamos nesse caminho, nós teremos liberdade, nós teremos prosperidade, nós teremos uma vida em abundância. Jesus, que era a verdade, logo depois, então Ele disse, e a verdade vos libertará. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Toda vez, meus queridos, que tu entra e tu começa a fazer parte dessa sociedade, dessa cultura, desse reset que estão fazendo, desses novos pensamentos, desses novos conceitos, querendo destruir a história da sociedade, querendo destruir os conceitos judaico-cristãos, querendo dizer, e inclusive te envergonhar, porque tu acredita na revelação de Deus. Mas a tua revelação que tu acredita é a mesma ontem, hoje e eternamente será. E a verdade que eles acreditam, amanhã já não será mais verdade. E aquilo que era bom para eles, amanhã já não será mais bom. E aquilo que eles achavam que levariam eles à felicidade, vão levar eles à destruição e para a morte. Eu quero te dar uma palavra agora, uma palavra de Deus. Escuta, meu querido. Não tenha medo de te posicionar como alguém que crê nesse Deus. Tu é grande demais. Tu é a imagem, tu é o sopro de Deus. Deus, Ele se soprou para dentro de ti. Tu é a grandeza dEle. Tu é aquilo que Ele é, Ele fez. E quando tu acredita que Ele é verdade, aquilo que Ele diz, a palavra dEle, que permanece eternamente, que não murcha, que hoje, ontem e amanhã será sempre a mesma. Quando nós cremos nessa verdade, a verdade que é o próprio Deus, Ele é a essência da verdade, que não muda, que é para sempre, tu vai andar em lugar seguro. Essa verdade é revelada, a história mostra, as coisas tudo mostram, o teu coração mostra, a revelação mostra, tudo mostra, tudo aponta para Ele, a tal ponto que o apóstolo Paulo diz que são indesculpáveis. Então, eu quero dizer, vamos apagar, vamos fazer um reboot nessas coisas que deram erradas nos últimos tempos, nessa mentalidade, quem sabe tu foi influenciado, nessa mentalidade que o que vale é o teu sentimento, a tua experiência que tu tem. Entenda, o que vale é a verdade. A tua experiência é hoje e amanhã já não é mais. A tua experiência é agora. Amanhã já não vale mais, ela não te dá base. Porque a tua experiência são sentimentos. O que vale é a palavra. O que vale é a verdade. Se Deus disse, Ele fará. Se Ele falou, podemos caminhar sobre ela. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não baseias sobre teus sentimentos. Ande por aquilo que Deus disse. Essa precisa ser a base, o esteio da tua vida. E eu quero te fazer um chamamento muito grande agora. Não pense que a história não ensinou muitas coisas. A história nos ensinou as coisas trágicas que aconteceram. Não pense que a palavra de Deus é algo antiquado. A palavra de Deus é a verdade. Não pense que tu, se não fazes exatamente aquilo que as teus emoções dizem que tu deve fazer, mas tu anda na moral e na ética de Deus. Não pense que tu é cafona. Escute,
Fique olhando para aqueles, fica só olhando para aqueles que acham que têm a verdade em si mesmo. Os finais da vida deles são caminhos de morte. Anda naquilo que Deus diz. Aquilo que Deus diz é a verdade. E vai te trazer vida e vida em abundância. Vai te trazer vida e vai te trazer vida eterna. Vai te trazer vida e vai te trazer gozo eterno para ti. Que Deus te abençoe demais. Eu quero orar por ti agora, para que todos esses conceitos pós-modernistas, todos esses conceitos de marxismo cultural, todos esses conceitos da teoria crítica, de ficar criticando tudo, sem apresentar uma solução, simplesmente dizendo, façam o que querem. Tudo isso te leva à destruição. Eu quero ver pessoas tendo propostas. Eu quero ver pessoas tendo conteúdo, tendo grandeza. Escute, esse conceito vai passar muito rápido, porque vai levar à destruição muito ligeiro. Nós precisamos ter e andar, viver uma vida e mostrar para este mundo que nós de fato vivemos na alegria do Senhor, e essa alegria é a nossa força. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que está ligada nesse conexão, que está ligada, Senhor, que entenderam que filósofos, que, Senhor Deus, cientistas, que historiadores, que inclusive teólogos, economistas, durante a história fizeram de tudo para tirar a Deus da história da humanidade. Fizeram de tudo para tirar Deus da criação, tirar Deus da história, tirar Deus da vida das pessoas, tirar a imagem de Deus do ser humano, fazer com que o homem e tudo o que aconteceu seja produto do acaso. Tiraram Deus e trouxeram a destruição. Tiraram Deus e trouxeram a morte. Tiraram Deus e trouxeram a guerra. Tiraram Deus e trouxeram a decepção. Tiraram Deus e trouxeram o engano. Tiraram Deus e trouxeram o vazio existencial ao homem. Mas agora nós, Senhor, temos uma palavra. E uma palavra que nós vivemos nela e temos prazer. Saber que andamos na verdade. Isso nos enche o nosso coração. Sabemos que fomos criados à tua imagem, como teus filhos. Que prazer, Senhor Deus. Sabemos que somos grandes, porque todos esses homens, Senhor, terminaram em decepção as suas vidas. Mas nós terminamos em alegria, em prazer. Nós terminamos, Senhor Deus amado, por um período, mas estamos e entramos logo na eternidade. Na verdade, já entramos desde agora na eternidade junto contigo. Obrigado, Deus, porque, Senhor Deus, a proposta dos homens, que é uma proposta, Senhor Deus amado, sem base, Senhor Deus, não nos interessa. Nos interessa aquilo que é garantido e que é garantia de vida. E tu és a garantia. Ele diz, eu vim para que tenham vida. Tu é a garantia. Tu é a nossa garantia. Tu é a nossa certeza. Tu és, Senhor Deus amado, aquilo que nós mais queremos, mais precisamos. A nossa vida está em ti, não longe de ti. A nossa vida está do teu lado. E queremos andar junto contigo. Te conhecer cada dia mais. Saber que tu é verdade. Desde o início até o fim, não muda, é igual sempre, e por isso é digno de confiança. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, que todos esses jovens, todo esse povo que está nos escutando, não seja alienado, e entre em conceitos que vão levar à destruição às suas vidas, que vão levar, Senhor, as suas vidas para, Senhor, a morte, para o vazio existencial, para a anarquia, para, Senhor Deus amado, os desejos da carne que vão levar à destruição. Mas que cada jovem viva uma vida cheia de glória, de graça, de alegria, de bênçãos. Que, Senhor Deus, que não apenas isso seja de boca para fora,
mas que no seu interior flua rios de água viva. Senhor, flua a alegria de viver contigo eternamente, e que digam lá no fim da história, valeu a pena, foi muito bom. Os outros se perderam no caminho, ficaram no caminho, como Davi dizia, olhava para as pessoas e via, pareciam que elas prosperavam, mas até que ele diz, entrei nos átrios do Senhor, e caiu em si, e viu como o fim deles era. Senhor, jamais queremos, Senhor Deus, ter ciúmes, Senhor, daqueles que andam nos maus caminhos, porque nós sabemos o fim, que é a desgraça. A nossa leve e momentânea, pequena, podemos passar por alguma dificuldade. É leve e momentânea, não é eterna, não é difícil, é leve e momentânea. Produzirá eterno peso de glória. Eu quero viver um eterno peso de glória. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, por poder confiar num Deus que é a verdade. O início e o fim, a verdade expressa, a verdade manifesta, a verdade real, não uma verdade ilusão, mas uma verdade que já se mostrou no passado, no presente e que se mostrará no futuro como sendo a única verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus te abençoe, querido. Que te dê graça infinita, multiplique sobre tua vida coisas extraordinárias. E que esse tempo de conexão desse ano, ele venha a gerar coisas poderosas na tua vida. Que tu venha a te alinhar, venha estar mais perto dele, mais convicto, que vale a pena estar junto com esse Deus, que nada poderá nos separar dele. Deus te abençoe demais.